Ezequiel 40 versículo 28 a 41 versículo 26. Então, me levou ao átrio interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul, que tinha as mesmas dimensões. As suas câmaras, e os seus pilares, e os seus vestíbulos eram segundo estas medidas, e tinham também janelas ao redor dos seus vestíbulos. O comprimento do vestíbulo era de 50 côvados, e a largura, de 25 côvados. Havia vestíbulos em redor. O comprimento era de 25 côvados, e a largura, de 5 côvados. Os seus vestíbulos olhavam para o átrio exterior, e havia palmeiras nos seus pilares, e de 8 degraus eram as suas subidas. Depois, me levou ao átrio interior, para o oriente, e mediu a porta, que tinha as mesmas dimensões. Também as suas câmaras, e os seus pilares, e os seus vestíbulos, segundo estas medidas. Havia também janelas em redor dos seus vestíbulos. O comprimento do vestíbulo era de 50 côvados, e a largura, de 25 côvados. Os seus vestíbulos olhavam para o átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares, de um e de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus. Então, me levou à porta do norte e a mediu, tinha as mesmas dimensões. Também as suas câmaras, e os seus pilares, e os seus vestíbulos, e as suas janelas em redor. O comprimento do vestíbulo era de 50 côvados, e a largura, de 25 côvados. Os seus pilares olhavam para o átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares, de um e de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus. A sua câmara e a sua entrada estavam junto aos pilares dos vestíbulos onde lavavam o holocausto. No vestíbulo da porta havia 2 mesas de um lado e 2 do outro, para nelas se degolar o holocausto e a oferta pelo pecado e pela culpa. Também do lado de fora da subida para a entrada da porta do norte havia 2 mesas, e no outro lado do vestíbulo da porta, havia 2 mesas. 4 mesas de um lado, e 4 do outro lado, junto à porta, 8 mesas, sobre as quais imolavam. As 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas. O comprimento era de 1,5 côvado, a largura, de 1,5 côvado, e a altura, de 1 côvado. Sobre elas se punham os instrumentos com que imolavam o holocausto e os sacrifícios. Os ganchos, de 4 dedos de comprimento, estavam fixados por dentro ao redor, e sobre as mesas estava a carne da oblação. Fora da porta interior estavam 2 câmaras dos cantores, no átrio de dentro, uma, do lado da porta do norte, e olhava para o sul, outra, do lado da porta do sul, e olhava para o norte. Ele me disse: esta câmara que olha para o sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo. Mas a câmara que olha para o norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. São estes os filhos de Zadoque, os quais, dentre os filhos de Levi, se chegam ao Senhor para o servirem. Ele mediu o átrio, comprimento, 100 côvados, largura, 100 côvados, 1 quadrado, o altar estava diante do templo. Então, me levou ao vestíbulo do templo e mediu cada pilar do vestíbulo, 5 côvados de um lado e 5 do outro, e a largura da porta, 3 côvados de um lado e 3 do outro. O comprimento do vestíbulo era de 20 côvados, e a largura, de 11, e era por degraus que se subia. Havia colunas junto aos pilares, uma de um lado e outra do outro. A visão do templo. Então, me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de um lado e 6 de largura do outro, que era a largura do tabernáculo. A largura da entrada, 10 côvados, os lados da entrada, 5 côvados de um lado e 5 do outro. Também mediu a profundidade da entrada, 40 côvados, e a largura, 20 côvados. Penetrou e mediu o pilar da entrada, 2 côvados, a altura da entrada, 6 côvados, e a largura da entrada, 7 côvados. Também mediu o seu comprimento, 20 côvados, e a largura, 20 côvados, diante do templo, e me disse: este é o Santo dos Santos. Então, mediu a parede do templo, 6 côvados, e a largura de cada câmara lateral, 4 côvados, por todo o redor do templo. As câmaras laterais estavam em 3 andares, câmara sobre câmara, 30 em cada andar, e havia reentrâncias na parede do templo ao redor, para as câmaras laterais, para que as vigas se apoiassem nelas e não fossem introduzidas na parede do templo. As câmaras laterais aumentavam em largura de andar para andar, correspondendo às reentrâncias do templo de andar em andar ao redor, daí ter o templo mais largura em cima.
Assim, se subia do andar inferior para o superior pelo intermediário. E vi um pavimento elevado ao redor do templo, eram os fundamentos das câmaras laterais de uma cana inteira, isto é, de 6 côvados de altura. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 côvados, e a área aberta entre as câmaras laterais, que estavam junto ao templo. E as células, tinha largura de 20 côvados por todo o redor do templo. As entradas das câmaras laterais estavam voltadas para a área aberta, uma entrada para o norte e outra para o sul. A largura da área aberta era de 5 côvados em redor. O edifício que estava numa área separada, do lado ocidental, tinha largura de 70 côvados, a parede do edifício era de 5 côvados de largura em redor, e o seu comprimento, de 90 côvados. Assim, mediu o templo, 100 côvados de comprimento, como também a área separada, o edifício e as suas paredes, 100 côvados de comprimento. A largura da frente oriental do templo e da área separada, de uma e de outra parte, 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício, que estava na área separada e por detrás do templo, e as suas galerias de uma e de outra parte, 100 côvados. O templo propriamente dito, o Santíssimo e o vestíbulo do átrio eram apainelados. As janelas, de fasquias fixas superpostas, estavam ao redor dos 3 lugares. Dentro, as paredes estavam cobertas de madeira em redor, e isto desde o chão até as janelas, que estavam cobertas. No espaço em cima da porta, e até ao templo de dentro e de fora, e em toda a parede em redor, por dentro e por fora, havia obras de escultura. Querubins e palmeiras, de sorte que cada palmeira estava entre querubim, e cada querubim tinha 2 rostos. A saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de um lado, e um rosto de leãozinho, para a palmeira do outro lado, assim se fez pela casa toda ao redor. Desde o chão até acima da entrada estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas, e, no tocante à entrada do Santo dos Santos, era esta da mesma aparência. O altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento, de 2 côvados, os seus cantos, a sua base e as suas paredes eram de madeira. E o homem me disse: esta é a mesa que está perante o Senhor. O templo e o Santíssimo, ambos tinham 2 portas. Havia 2 folhas para as portas, 2 folhas dobráveis, 2 para cada porta. Nelas, isto é, nas portas do templo, foram feitos querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes, e havia um baldaquino de madeira na frontaria do vestíbulo por fora. E havia janelas de fasquias fixas superpostas e palmeiras, em ambos os lados do vestíbulo, como também nas câmaras laterais do templo e no baldaquino. Tiago 4. A origem das contendas. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, por que não pedis? Pedis e não recebeis, por que pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria, em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. A maledicência é condenada. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és, que julgas o próximo? A falibilidade dos projetos humanos. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano,
e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois, apenas, como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz nisso está pecando. Salmos 118 versículos 19 a 29. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz, adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças, tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Provérbios 28 versículos 3 a 5. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva que a tudo arrasta e não deixa trigo. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo.